There's no thrill like discovery. The Discovery Channel. É uma das cidades mais belas do mundo. Um lugar famoso por sua elegância e estilo. Paris, França. Mas a história de Paris não está em seus cafés chiques ou boulevards frondosos. A história está escondida nos becos, esquecida em porões, enterrada em túmulos coletivos. É uma história de esforço científico e engenharia extraordinários, protegendo a cidade da ruína. Quando Paris é ameaçada pela guerra, os parisienses constroem defesas fenomenais. Quando o rio da cidade ameaça secar, os parisienses o fazem fluir artificialmente. Quando a cidade é ameaçada por revolução, os parisienses reprojetam todas as ruas e praças principais para que não aconteça novamente. Apesar dessas ameaças, Paris sobreviveu e prosperou durante os séculos, graças à tecnologia. Paris, construído por pessoas, mantida viva pela genialidade delas. Desconstruindo. Paris, capital da França, localizada no coração da Europa. Com seus monumentos, galerias de arte e museus, ela se tornou o destino mais popular de turistas em todo o mundo. Mas veja de novo, Paris não é tudo o que parece. A cidade não pode crescer para fora por causa da sua geografia. Está cercada por montanhas e pelo rio Sena. A cidade não pode crescer para cima por causa da geologia. A maior parte do subsolo das ruas é frágil demais para sustentar o peso de arranha-céus. A história de Paris é cercada de engenharia e ciência, preservando uma cidade onde não deveria haver nenhuma. Em algum momento do terceiro século a.C., os parises, uma tribo de gauleses celtas, construíram um forte defensivo em uma barreira natural, uma ilha no rio Sena. A aldeia fortificada manteve todos os invasores à distância até 58 a.C., com a chegada dos romanos. Os romanos chamaram o novo povoado de Lutécia, o que significa terra do pântano. Eles a transformaram em uma típica cidade romana, com pontes ligando a ilha a ambos os lados do Sena. Eles expandiram o povoado parisiense para a margem esquerda do rio. O local é conhecido até hoje como Bairro Latino. Florence Saragossa é especialista em história romana. Os romanos foram os primeiros planejadores da cidade de Paris, pois sabiam como explorar o desenho natural da terra perfeitamente. O novo povoado cresceu nas ladeiras da margem esquerda, longe do rio e das enchentes constantes que inundavam a área na época. Logo, a Paris romana ostentava todas as características do império em expansão, algumas muito bem preservadas até hoje. Lutécia era uma cidade pequenina do Império Romano, mas ela tinha todas as características arquitetônicas de uma cidade romana, incluindo os banhos romanos. A Paris romana pode ter sido uma cidade pequena, mas era rica. Há 2000 anos, aqui é onde a tecnologia avançada era mais evidente nos banhos para a elite. Até 500 pessoas vinham aqui todo dia se banhar e fazer negócios.
Na época, essas paredes eram cobertas de mármore como decoração dos banhos. Eram sempre salas muito espaçosas e os banhos públicos do Império Romano eram locais sociais importantes. É claro que as pessoas vinham para se banhar, mas também para se encontrar, para discutir coisas ou só passar o tempo. Esta construção, que é bem grande, mostra a riqueza e a opulência da antiga cidade romana. Apesar de ser um posto regional avançado e não ainda a capital, 6.000 pessoas moravam aqui. Os romanos construíram estradas, casas e uma arena e exibiam um divertimento espetacular. Onde hoje é um parque suburbano no coração de Paris, arqueólogos encontraram provas de que gladiadores lutavam por suas vidas contra leões e ursos, mantidos enjaulados e famintos atrás dessas grades. A capacidade era para 15.000 espectadores ansiosos. Mas a Paris romana não vingou. Em 481 da era cristã, a cidade foi dominada por uma tribo invasora da Europa Central, os francos, ancestrais do francês moderno. 600 anos depois, Paris cresceu. Com mais pontes e estradas, ela se tornou um importante centro comercial, deixando-a mais exposta a ataques. Os vikings e até os ingleses eram uma ameaça. Pouco antes do século XIII, o rei Filipe Augusto, um engenheiro visionário, planejou uma solução simples para a necessidade de defesa de Paris: uma muralha. Hoje, em quintais e becos de Paris, ainda podem ser encontrados traços do projeto de engenharia de Filipe Augusto. A muralha, com suas 67 torres, era um projeto ambicioso, dando a volta em toda a cidade, cercando 270 hectares. Aí você pode ver bem. Veja, foi um pouco reformada. Pode-se ver um pouco de tijolo na parte de cima. Essa é uma das antigas torres do ano de 1200. Foi uma das torres de Filipe Augusto. O historiador Renaud Gagnon busca partes remanescentes da muralha do rei Filipe. É uma busca que levou Gagnon a lugares diferentes, como o jardim deste convento. Olá, senhora. Bom dia, como vai? Posso entrar? Claro, entre. Muito bem, estamos chegando. Aí está. Atrás do canteiro de flores. Existem alguns restos muito bons que têm uma característica especial. Veja aqui no pé da montanha. Eu acho que deve ter sido construído bem rápido, mas ainda é um muro de pedra, apesar de estar desnivelado. Fica aqui, à direita. Na maior parte de Paris, a muralha está escondida ou foi destruída. Mas em uma parte ainda é possível ver sua escala real. Você pode ver esta parte da muralha muito bem. É um dos setores onde está melhor preservada. Cuidadosamente feita à mão usando blocos de pedra calcária, a muralha é uma estrutura impressionante. Ela tem 10 metros de altura e 2,5 metros de largura. A cada 50 metros há uma torre de vigia imponente. Conforme Gagnon explica, a muralha de Filipe Augusto foi construída para durar. Imaginez-vous la façon dont on a construit le mur. Imagine como foi construída a primeira muralha. Construíram uma primeira muralha de pedra, como a pedra que vimos na torre. Depois construíram outra muralha de pedra separada. E então, no meio, amontoaram tudo, até entulho, eu creio. Em outras palavras, pedras, tijolos, tudo que viesse à mão. Gagnon descobriu um setor da muralha escondido atrás de um prédio de apartamentos. Isso dá uma pista importante de como ela foi construída. Então, imagine que estamos dentro. Estamos dentro da muralha. Em outras palavras, este muro externo tem vista para o campo. Aí onde você está, teria sido a muralha com vista para a cidade. Agora desapareceu. Aqui você tem, como eu estava dizendo, todo o entulho entre duas paredes.
Durante os últimos 10 anos, Gagnon encontrou partes da antiga muralha que sobreviveram milagrosamente, nos lugares mais inesperados. Está daquele lado. Está aqui. Neste estacionamento no subsolo, os carros do século XXI estão estacionados casualmente em frente a uma muralha do século XII. Sobre o estacionamento, nesta sala de concerto, alunos ouvem e tocam sem saber que estão sentados próximos a uma muralha de 800 anos de idade. Com a cidade protegida por uma muralha impressionante, Filipe Augusto então construiu para si a Fortaleza Suprema, um grande palácio real. Sem dúvida, este era o castelo dos reis da França. Era o símbolo do poder real. É a grande torre do Louvre que, mesmo após sua demolição, ficou marcado na mente das pessoas. É uma fortaleza, é feito de pedra, é invencível, é Paris e é o rei da França. Hoje, todos os restos da fortaleza estão em uma pequena seção preservada no subsolo do famoso Museu do Louvre. Na época, era o maior prédio de Paris, a defesa final dentro da muralha de Filipe Augusto que cercava Paris. A peça central de sua fortaleza era uma torre, com 50 metros de circunferência e 30 metros de altura. Quando Filipe Augusto faleceu, em 1223, Paris ocupava mais de 240 hectares. Atraídos pela proteção da muralha, pessoas foram para a cidade. Ao final do século XIII, Paris era a maior cidade da Europa Ocidental. As 300 mil pessoas que viviam seguramente dentro da muralha logo enfrentaram um inimigo: a seca. O fornecimento de água da cidade entrou em colapso. Foi quando o socorro chegou. Um grupo de monges engenheiros. A existência da grande cidade de Paris depende de um complexo de obras da engenharia, muitas delas escondidas do público. No século XIII, atraídos pela perspectiva de trabalho e riqueza, mais de 300 mil pessoas lotavam as ruas de Paris. Ao contrário de hoje, na Idade Média, o rio Sena costumava secar no verão, mas era a única fonte de água, e era sujo e poluído. Paris começou a ficar sem água limpa para beber. Escondida atrás desses apartamentos suburbanos está esta torre campanular incomum. É um portal para uma obra extraordinária da engenharia medieval. Uma rede de aquedutos, 6 metros abaixo do solo. Os monges medievais construíram os aquedutos. Quase 1 quilômetro do sistema original continua intacto até hoje. Os monges identificaram uma nascente de água e a canalizaram, filtraram e enviaram por esses túneis subterrâneos até o centro de Paris. Se quiser descer até aqui, não pode sofrer de claustrofobia. A maioria das pessoas que aprecia esses sistemas gosta de estar no subsolo, em minas e catacumbas, todos esses lugares subterrâneos. Então sugiro que os claustrófobos fiquem longe daqui. Estamos embaixo de uma das entradas de água em parte do aqueduto. Há uma nascente aqui, mas está acima do nível do teto do aqueduto. Então ela sai por aqui e cai direto no aqueduto. A água é coletada e cai seguindo o declive, no fim desta parte, onde segue morro abaixo. O aqueduto era acionado pela força mais antiga da natureza, a gravidade. A água caía nesses degraus, onde misturava-se ao ar, e ao mesmo tempo isso quebrava o fluxo antes de ser alimentado diretamente para dentro do aqueduto. Em momentos de pico, centenas de milhares de litros de água corriam por esses aquedutos todos os dias e iam para as bicas na Paris Central. As ruas em volta ainda seguem o curso do aqueduto medieval. Até o café local tem um nome que significa escoadouro.
Essa era a única água, fora a da chuva ou a do rio Sena, que foi disponível aos parisienses por quase 5 séculos. Sem os esforços dos monges medievais, a seca poderia ter destruído Paris. Entretanto, a água desses aquedutos não era suficiente para abastecer uma cidade em crescimento. A escassez de água continuaria a perseguir Paris por centenas de anos. Ao final do século XVIII, Paris ainda dependia da água limpa do Sena. Cada parisiense só podia ter 1 litro de água por dia para beber, cozinhar e lavar. Na Paris moderna, usam 500 vezes essa quantia. Em 1815, as autoridades decidiram fazer algo radical. Ordenaram a esse homem, o engenheiro Louis Dominique Girard, que resolvesse o problema de água de Paris de uma vez por todas. Girard teve uma ideia inspiradora e inteligente, que ajudou o Sena a continuar vivo até os dias de hoje. Na zona rural, a leste de Paris, há uma fonte inesgotável de água. Mas não passava perto de Paris. Girard precisava imaginar como ligá-la à cidade, a 100 quilômetros dali. Sua resposta foi um triunfo da engenharia. Um canal ligando esse rio rural ao Sena, no coração de Paris. O canal forneceria água limpa e seria navegável a barcaças que levariam alimento e madeira ao mesmo coração de Paris. Mas essa função dupla só se somou aos problemas. Com Paris exigindo cada vez mais água, Girard teve de se assegurar que o canal estivesse sempre cheio. Acrescido a isso, cada barcaça que passava deslocaria milhões de litros que eram simplesmente perdidos. O novo canal precisava ser alimentado sempre. A solução de Girard foi simples e inteligente. Estações de bombeamento que tiravam água de outro rio e a bombeavam para dentro desse novo canal. O canal atravessa 100 quilômetros pela zona rural e entra pelos subúrbios leste de Paris, trazendo a água tão necessária à capital. A água sai direto nas fontes do centro da cidade. As decorações tinham uma utilidade, era mais fácil encher os baldes. O fato de se trazer para Paris água de boa qualidade em quantidade suficiente foi um grande avanço para a cidade e sua gente. Sem o canal e uma rede de comportas, o rio Sena, a artéria vital que atravessa o coração de Paris, quase teria secado. Na era medieval, falta de água era apenas um dos muitos problemas que Paris enfrentava. Tempos sombrios pairavam sobre a cidade. A França travou uma guerra de 100 anos com a Inglaterra. Era a época da lendária heroína francesa Joana d'Arc. Somente em 1453, os ingleses foram expulsos. Sob um novo reinado, Paris se tornou a capital da França. Pessoas chegavam aos montes, em busca de trabalho e riqueza. Em 1589, Paris estava apertada e abarrotada, as ruas estreitas difíceis de se andar. Quando a cidade ficou intransitável, tornou-se óbvio que Paris precisava de uma nova travessia para o rio. O rei Henrique IV assumiu o controle e ordenou a construção disto. É a Pont Neuf. Significa Ponte Nova. A primeira ponte feita de pedra a atravessar o rio Sena. A maravilha da engenharia da época é agora a ponte mais antiga de Paris. Única em seu tempo, mas hoje Paris tem 36 estradas, pontes viárias, ferroviárias e de pedestres que atravessam o Sena. É uma ponte a cada 300 metros. Descer o Sena é como fazer uma viagem pela história da construção de pontes. Esta é a mais recente, uma ponte para pedestres chamada de Passerelle de Solferino. Ela se destaca por ser um único arco feito de aço soldado com 100 metros de comprimento. Para sustentar o arco, foram cavadas fundações na margem de cada lado. Tivemos que cavar paredes enormes com 23 metros de profundidade, mas hoje em dia temos máquinas que podem fazer isso. Não foi a mesma história com a Pont Neuf. Os componentes do único arco da Solferino foram pré-fabricados e montados no local.
Todos os suportes foram posicionados por guindastes e soldados no local. Os construtores de pontes do século XVI não tinham acesso à tecnologia moderna como essa, mas eram igualmente engenhosos. A Pont Neuf consiste de nada menos que 12 arcos e tem 280 metros de comprimento. Ela une as duas margens do rio com a ilha no meio, o antigo coração de Paris, a Île de la Cité. Devido ao peso das pedras, eles tiveram de fazer fundações extras. Não na margem, como é a ponte de Solferino, mas diretamente no leito do rio. Era uma tarefa monumental, possível apenas por causa dos problemas constantes que Paris tinha com água. No verão, na época de Henrique IV, praticamente não havia água no Sena. Por isso, as fundações eram construídas durante o verão. Construir ponte em um leito de rio seco era muito mais fácil. O progresso ainda era lento. Os construtores de ponte só podiam trabalhar 3 meses por ano. Como essa foi a primeira ponte de pedra em Paris, eram os pioneiros no próprio método de construção. Eles ergueram andaimes de madeira sobre os quais colocaram as pedras cortadas, uma de cada vez. Pedras levemente cuneiformes para que formassem um arco. Os arcos foram construídos um de cada vez. Inacreditavelmente, a pedra calcária da qual Pont Neuf é feita não veio das minas nos arredores de Paris, mas do leito de pedra embaixo da própria cidade. Na procura de pedras, os parisienses cavaram o coração da cidade, deixando um labirinto de túneis embaixo. Este é apenas um deles. A pedreira foi usada no século XII até o século XV. Historicamente, é bem interessante. As pedreiras têm até 15 metros de profundidade. Elas revelam muito sobre a geologia antiga da área de Paris. É pedra calcária em várias camadas largas. Estamos num local que tem 46 milhões de anos. Cada vez que você vê uma camada sólida de pedra calcária, é um depósito marinho de quando Paris era submersa. Pode-se ver os depósitos claramente aqui, e então o mar recuou e deixou uma camada de rocha. Devido à sua origem marinha, a pedra calcária é durável e resistente à água. Os construtores de pontes tinham um estoque de pedra ideal para construir a ponte, mas era um trabalho perigoso e árduo nas pedreiras quentes e apertadas embaixo de Paris. Era muito perigoso. Muitos ficaram feridos, muitos morreram. Por isso, um padre local construiu um hospital para cuidar dos trabalhadores da pedreira feridos no subsolo. Como as pedras chegavam à superfície, Philippe Thévenot esboça uma imagem extraordinária das técnicas nas pedreiras do século XVI. Os construtores de ponte pediam o formato da pedra que precisavam. Enquanto ainda estava debaixo do solo, ela era cortada grosseiramente desse jeito e pesava cerca de 1 tonelada. Cavar imensos blocos de pedra antes da invenção de ferramentas a motor exigia força e persistência. Eles cortavam ao longo da linha de falha na rocha. Faziam um corte profundo de cerca de 3 a 5 metros de profundidade. Geralmente faziam com a pedra deitada. E então a rocha era cortada em cada lado. E se o bloco não caísse pelo próprio peso, usavam cunhas de aço para alavancar dentro das fendas. Quando o bloco caía, ele era empurrado sobre rolos até a base da coluna, onde a pessoa no topo levantaria as pedras com guinchos manuais. Uma a uma, cada pedra da Pont Neuf era minada e extraída dessa maneira. A ponte levou aproximadamente 30 anos para ficar pronta. Nos 200 anos seguintes, a Pont Neuf recebeu um tráfego surpreendente. 80 mil pessoas e 25 mil carruagens passavam por ela todos os dias. Finalmente, uma ponte ligando toda a Paris, tornando mais rápido andar pela cidade. 400 anos depois, a Pont Neuf ainda está aberta ao tráfego. É uma prova da habilidade da engenharia renascentista, mas até a Pont Neuf necessita de manutenção. Engenheiros estão conduzindo um grande projeto de restauração.
Pierre Balda e a equipe estão limpando e consertando muitos detalhes originais fascinantes. As máscaras são figuras grotescas colocadas quando a ponte foi construída. Acho que permitiram que os pedreiros deixassem suas marcas e algumas pareciam até caricaturas. Há 384 máscaras na Ponte Neuve, incluindo uma cabeça que pensamos ser de uma mulher. Paris é única no mundo porque muitos de seus prédios são construídos usando pedra calcária que vem debaixo da própria cidade. Em 1785, a população de Paris chegou a 600 mil pessoas, morando em cortiços no centro da cidade. A pobreza gerou descontentamento e revolução. As casas viviam cheias, a pobreza era geral, instalações sanitárias praticamente não existiam e doenças estavam em toda parte. A expectativa de vida era de 40 anos. A morte estava em cada esquina. Os corpos eram enterrados nos poucos cemitérios no coração da cidade, mas eles estavam lotados, cheios de corpos em decomposição. Paris estava, mais uma vez, à beira de uma crise de saúde pública. O odor era insuportável e o ar parecia estar cheio de doenças. A ordem foi dada: remover todos os corpos. Os enterros estavam proibidos na Paris Central. Os ossos eram transferidos para essas pedreiras desativadas. Gilles Thomas escreveu uma história sobre esse período. O primeiro cemitério a ser transferido para cá foi o cemitério Saint-Innocent. 22 igrejas parisienses o haviam usado durante pelo menos 10 séculos e estava completamente cheio. Os corpos eram empilhados 3 metros acima do nível da rua. Isso mostra como estava cheio. O que eles não sabiam é que a cada chuva, a água lavava os corpos empilhados no alto dos cemitérios, levando bactérias perigosas pelo solo até o lençol freático. Cada balde de água do poço era um balde de veneno. Aconteceram acidentes bizarros no final do século XVIII. Túmulos coletivos explodiram. Algumas pessoas desciam os seus porões e adegas, abriam a porta e, em vez de encontrarem garrafas de vinho guardadas, encontravam pilhas de corpos. Por motivos de saúde pública, decidiram esvaziar o cemitério. Todas as noites, durante 2 anos, coveiros exumaram corpos do Saint-Innocent. Era uma tarefa terrível, atraindo diversos curiosos e supervisionada por um padre. Os ossos eram trazidos para cá, para câmaras consagradas, ou catacumbas, na época bem longe da cidade. As catacumbas foram criadas nas pedreiras desativadas que outrora forneceram pedra calcária para a construção das pontes e igrejas de Paris. Estendiam-se por quilômetros embaixo da terra. Este lugar foi consagrado oficialmente, então poderia receber todos os corpos de todos os cemitérios de Paris que fossem esvaziados de 1786 em diante. Os ossos eram transferidos à noite. Carroças eram carregadas de corpos. Essas carroças eram então cobertas com um pano preto. Na frente da carroça, um padre fazia o serviço fúnebre. Tudo era feito à noite para não constranger muito as pessoas. Cada corpo que era retirado tinha a identidade anotada onde fosse possível, e o número total de corpos que iam para as catacumbas era anotado. Então era assim que os ossos eram colocados. O princípio é o mesmo de um muro de pedra. Forma-se uma pilha, um amontoado de ossos longos. Atrás deles joga-se todos os ossos quebrados, os menores. Faz-se um muro de pedra e coloca-se um monte de ossos atrás. A diferença é que esses muros de ossos eram decorados cuidadosamente com crânios. A morte não era um tabu no século XVIII como é hoje. Ninguém tinha medo de construir muros decorativos usando milhões de ossos e crânios. Na época, essas catacumbas eram vistas como um lugar de descanso final bastante digno. Aí está. Ossos do cemitério Saint-Innocent, enterrados em abril de 1786. Esses são os primeiros ossos colocados aqui.
Por fim, todos os cemitérios da Paris Central foram esvaziados. Lenta e cuidadosamente, enquanto os corpos de 6 milhões de pessoas eram enterrados em um arranjo macabro, outra revolta irrompeu. Dessa vez, entre os vivos. Em 1789, no início da sangrenta Revolução Francesa, as ruas de Paris estavam no centro dos motins violentos. A famosa prisão na Bastilha foi atacada, os presos libertados. Aristocratas e a monarquia foram caçados, presos e executados em um período horrendo conhecido como o Terror. No lugar do rei, a França instalou uma república. Em 1804, Napoleão Bonaparte se coroou imperador. Napoleão tornou Paris grande o bastante para ser a capital de seu império em expansão. Ele construiu o Arco do Triunfo em homenagem às suas conquistas militares. Mas é o sobrinho de Bonaparte, Napoleão III, que viria a ter o maior impacto na Paris moderna. Em 1850, a população de Paris era de 1 milhão. A cidade sofria com pessoas demais em um lugar muito pequeno. O trânsito estava parado, o comércio estático. O imperador Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, fez um novo plano radical para reconstruir Paris. Construir ruas amplas, melhorar o fluxo do trânsito e limpar os cortiços que alimentavam a insegurança e a violência. As ruas eram muito sinuosas, as casas decadentes, casas lotadas, cortiços, e também as ruas não eram limpas. Era uma cidade antiga. Napoleão escolheu Eugene Haussmann como o homem a implementar seu plano. A tarefa dele seria atualizar Paris e cuidar para que a revolução nunca mais voltasse a acontecer. Paris era uma rede de ruas estreitas, algumas delas com esgoto a céu aberto. Não havia água corrente. À noite, as ruas ficavam desertas. Diante da escuridão e sujeira, todos ficavam assustados demais para sair. Muitas dessas ruas ficavam a poucos metros de algumas das construções mais famosas da cidade. Perto de Notre Dame, temos a única parte remanescente de como Paris era. Aqui vemos algo característico da largura dessas ruas, e essa era a dimensão normal de uma rua. Era exatamente assim que as ruas de Paris eram na época. Essas ruas estreitas eram o lar de centenas de milhares de pessoas vivendo na pobreza. Se Haussmann fosse limpar esses cortiços imundos, teria de lidar com as pessoas que moravam lá. Havia também uma pergunta. O que aconteceria com as pessoas que moravam nesses prédios? Para onde iriam? Haussmann pensava como a maioria da burguesia parisiense, que se eles fossem para o inferno, seria a melhor coisa. Haussmann comprou os terrenos, transferiu os moradores dos cortiços para o subúrbio e depois voltou sua atenção para o trânsito constante que assolava as ruas da cidade. Com a chegada de novas ferrovias a Paris, sua visão era ligar todas as estações principais com os amplos boulevards para que o trânsito fluísse melhor. Não havia qualquer ligação entre qualquer uma dessas estações ferroviárias com as outras. E a pessoa que iria de uma região da França a outra com a obrigação de passar por Paris faria um esforço enorme e teria muitas dificuldades só para atravessar Paris. Esse boulevard foi construído para ligar duas das estações principais no norte de Paris ao centro da cidade. Ampla e rápida, não era apenas uma via expressa. Havia espaço para calçadas largas e árvores. Tendo isso como projeto, Haussmann então criou mais boulevards largos atravessando a cidade. Ele construiu mais ruas passando pelo Arco do Triunfo, outro grande marco parisiense, e ampliou o Champs-Élysées, o boulevard mais famoso do mundo. Amenizando o congestionamento no trânsito, Haussmann acreditava que Paris e a economia cresceriam.
Paris era um canteiro de obras gigante. Cortiços foram derrubados e substituídos por prédios de apartamentos que obedeciam às especificações de Haussmann. A altura de seus prédios era de exatamente 20 metros. Haussmann só estava interessado na fachada, na aparência dos longos boulevards com os apartamentos recém-construídos. A preocupação dele era dar a Paris uma aparência moderna e uniforme. Ali podemos ver as típicas construções de Haussmann, sempre com a loja no térreo, depois o mezanino e o primeiro andar com a sacada inteira, o segundo e o terceiro com sacadas menores, e depois o quarto, que talvez seja o mais difícil de alugar por ser mais alto e não ter elevador quando foi construído. Mas há uma sacada inteira no último andar, proporcionando apreciar a paisagem e também o ar fresco. Mas o grande projeto de Haussmann tinha um segundo objetivo secreto. Seus boulevards amplos atendiam tanto à estratégia militar quanto ao planejamento urbano. Os parisienses não sabiam, mas Haussmann iria tornar a cidade um local ideal para os soldados conterem revoltas. O problema da segurança nunca saiu da cabeça de Napoleão. Tinha havido tantas revoltas, com tanto derramamento de sangue, com destruição e etc., que quase toda a população de Paris queria muito ter segurança. No meio dessa praça, no extremo leste de Paris, ficava um regimento de cavalaria. Soldados montados ficavam nesses quartéis para controlar esse lado de Paris, onde historicamente motins e revoluções começavam. Mas precisavam de uma linha de visão clara nesse boulevard para se comunicar com os companheiros de infantaria aquartelados a 5 quilômetros a sudeste. O problema é que esse novo boulevard precisava atravessar um canal que levava água e carga até Paris. Uma ponte sobre o canal atrapalharia a visão deles e facilitaria aos amotinados levantarem barricadas e isolarem essa parte de Paris. A solução radical e dispendiosa de Haussmann foi ordenar aos seus engenheiros que rebaixassem o canal, passando por baixo do solo por quase 2 quilômetros. Assim, não haveria necessidade de uma ponte. Foi uma obra extraordinária da engenharia, levando apenas 2 anos para ser completada. Não havia energia elétrica na época, e a navegação nesse canal até o centro de Paris em completa escuridão era impensável. Os engenheiros tiveram uma solução para fornecer luz e ar. Neste túnel, com exceção das poucas placas iluminadas que se vê à frente, não há eletricidade nem luz elétrica. Toda a iluminação náutica vem de clarabóias feitas no teto. Você pode ver uma delas, está bem aqui. Essas clarabóias permitiam que a luz do dia e o ar fresco entrassem. Como uma série de boias iluminadas ou luzes de pouso, elas guiavam os barcos com segurança até o meio do canal. Em uma combinação de interesses típica de Haussmann, as barcaças parisienses mantiveram um atalho até o rio Sena, no centro de Paris, e o exército manteve a linha de visão clara para evitar revoltas. A cidade reprojetada de Haussmann atraiu mais pessoas, e ele sabia que Paris estaria condenada se voltasse à miséria. Então ele também travou uma guerra subterrânea. Embaixo dessa fonte, bem no centro de Paris, ele começou a reconstruir todo o sistema de esgoto. Por baixo das ruas de Paris, há um amplo sistema de canos de esgoto que espelha o layout das ruas acima. Em cada rua temos pelo menos um cano de esgoto. Outras vezes temos 2, lados par e ímpar. Essas placas localizavam os canos precisamente segundo o novo mapa de Paris de Haussmann. É impossível se perder completamente. O volume de água de esgoto pode aumentar drasticamente em minutos. Os trapos nas correntes mostram os níveis surpreendentes já atingidos. Tenha cuidado, é fundo. Se cair, não posso pegá-lo. Nos cruzamentos de ruas, os esgotos se unem e formam um canal imenso. Um rio rápido de água de esgoto impulsionado apenas pela gravidade. Milhões de litros de esgoto passam por esse ponto a cada hora. Ruas secundárias menores têm esgotos menores.
Os canais de esgoto também são usados pelas tubulações que levam água potável e não potável a cada construção em Paris. Com a perfeição de Haussmann, cada casa é identificada no subsolo, assim como em cima. Une plaque, non, là on est donc au 25. Então, aqui estamos. Rua do Lombard 25. Veja, aqui no topo temos a conexão de água potável. Deste lado sabemos que é água potável. E deste é água não potável. É por aqui que sai o esgoto. Vamos continuar. As únicas coisas vivas aqui são os ratos. Eles conseguem até abrir caminho por tijolos e pela argamassa. Eu soube que há um problema no número 17. Acho que os ratos devem ter cavado. Alguém virá fazer uma inspeção e fazer o reparo necessário. Um buraco muito maior foi feito por um bando audacioso de ladrões que conseguiu cavar para dentro de uma loja de selos antes de fugir com o produto roubado. Eles entraram por ali. Fizeram um buraco e entraram pelo porão. Foram até o cofre da loja, encontraram os selos e saíram por aqui de novo. Em menos de 30 anos, Haussmann redesenhou o mapa de Paris. Seus novos boulevards ligavam todas as partes da cidade pela primeira vez. Ele expandiu os limites da cidade a novas comunidades para encorajar mais pessoas a virem a Paris. E ele construiu parques. Era a primeira vez que os parisienses tinham áreas comuns só para relaxar. Apesar de toda a reforma que fez, Haussmann não deu à cidade um único grande marco. Essa honra ficou com o engenheiro Gustave Eiffel. Construída em 1889, a Torre Eiffel é a construção que identifica Paris. Este filme raro, feito em 1900, mostra as primeiras imagens da Torre Eiffel pronta. É um dos primeiros filmes feitos. Finalizada em apenas 2 anos, a Torre Eiffel foi um produto do rápido progresso da engenharia. Ela foi construída com vigas e aço unidas no que era então a construção mais alta do mundo. E lançou Paris no cenário mundial. Num frenesi de construção, outra ponte foi construída sobre o Sena, usando a mesma tecnologia de aço. O novo material foi combinado com uma decoração extravagante, numa celebração do passado histórico de Paris. Ao criar esse grande plano para Paris, Haussmann esperava que a população de Paris chegasse a um máximo de 3 milhões de habitantes. Ele nem imaginava que até na época moderna, o crescimento de Paris, mais uma vez, seria ameaçado por guerra e invasão. Em 1940, Paris sofreu uma humilhação final. A cidade foi invadida mais uma vez. Numa reviravolta do destino, tropas da Alemanha nazista de Hitler marcharam pelos boulevards amplos de Haussmann até o coração de Paris. Durante os 4 anos de ocupação, eles deixaram as construções intactas. Mas quando os alemães se retiraram em 1944, Hitler ordenou que Paris fosse destruída. O comandante da cidade se recusou a obedecer. Quando as tropas americanas liberaram Paris, encontraram-na como Haussmann a havia deixado. Nos anos do pós-guerra, Paris cresceu como uma capital chique e desejável mais uma vez. Abaixo do solo, agora existem metrôs e trens velozes ligando a capital aos subúrbios. Acima do solo, a cidade parece ter congelado no tempo. Suas ruas e prédios são uma lembrança gloriosa do trabalho de Eugene Haussmann. Com exceção disto, um arranha-céu de 40 andares, construído no coração de um dos distritos mais antigos de Paris em 1972. Chamado de Tour Montparnasse, é a tentativa corajosa de Paris de abraçar o século XX. Na época em que foi construído, todos odiaram. Talvez porque a arquitetura não é muito boa.
E certamente porque não está no lugar certo. E o problema é que, por causa dessa torre, ficou absolutamente proibido construir outra torre na França. A aversão a um único edifício levou o sonho de arranha-céus a um fim dramático. Se as regras mudarem e os planejadores parisienses quiserem construir para cima, verão que é muito difícil. Embaixo da cidade, há milhares de pedreiras desativadas que outrora forneceram pedra calcária para as construções de Paris. No subsolo, Paris parece um bloco de queijo suíço. Tão cheio de túneis que o leito de pedra está frágil demais para suportar as fundações necessárias para arranha-céus. Assim, todos os prédios altos de Paris ficam fora da cidade, em uma área chamada La Défense, um santuário exclusivo reservado para a arquitetura moderna. Em La Défense, Paris construiu tudo aquilo que não queria ver no centro. Pouquíssimas residências e muitos centros de escritório e comerciais. Desde a Segunda Guerra Mundial, sucessivos presidentes franceses deixaram suas marcas em Paris. Eles não construíram alto, mas optaram por polêmicas. 30 anos após a inauguração, o Centro Pompidou, com seus elevadores e aparelhos de ar-condicionado externos, ainda é o prédio mais comentado e visitado de Paris. A pirâmide de vidro arrojada no pátio do magnífico Museu do Louvre. Paris é construída e sustentada por obras da engenharia agora escondidas da vista. Uma engenharia que ajudou a transformar um local selvagem e desabitado em uma das cidades mais fascinantes do mundo. Uma engenharia que ajudou a construir muros de proteção, captou e filtrou água potável, colocou pontes sobre o revolto rio Sena e venceu doenças. Paris, reconhecida por sua elegância e beleza, mantida viva por uma engenharia bem planejada. Versão brasileira Clone. Esta mulher é a mãe da humanidade, a Eva genética de quem todos descendem. Ela viveu há 150 mil anos na África Oriental e todos na Terra são descendentes dela. Suas filhas e netas levariam os seres humanos modernos para fora da África para povoar o resto do mundo. A mais incrível e importante jornada que a humanidade realizaria. O rastreamento genético, pela primeira vez, nos dá um mapa da rota de nossa jornada. Com ele, podemos seguir nossas famílias a partir de Eva, enquanto elas viajam por um mundo vazio, superam dificuldades, se separam e vão por caminhos diferentes para descobrir novas terras. Conta pela primeira vez quem nós somos e de onde viemos. As questões mais profundas que atormentaram a humanidade desde que levantamos nossas cabeças e olhamos para as estrelas. A origem do homem. Cheguei!
É preciso apenas 2 células para formar um ser humano. 2 células e um milagre. Em 9 meses, as células-mãe se tornam bilhões. Onde não havia nada, agora cresce um ser humano minúsculo, protegido e abrigado docemente dentro do útero materno. Juntos, mãe e filho compartilham essa odisseia de vida, acalanto e mudanças rápidas. Uma aventura magnífica chamada gravidez. Aqui fora não é tão quentinho, mas tá tudo bem. A mamãe vai cuidar de você. O guia completo.